Estamos começando o podcast Conta Mais, o quarto episódio de uma série de podcasts que a Arquivo Contabilidade está fazendo para você aprender um pouco mais sobre contabilidade, direito e sobre a história também dos nossos sempre ilustres convidados. Hoje eu estou aqui com o Dr. Ricardo Anderle, um monstro no direito tributário, alguém por quem eu tenho muito apreço e que admiro também demais. E eu quero falar um pouco de ti, Ricardo, para a gente começar o nosso podcast. A gente vai falar hoje sobre um tema bastante contemporâneo, sempre contemporâneo e bastante relevante, que é sobre fraudes tributárias, compensações tributárias, retificações e deixar o nosso ouvinte, o nosso espectador, saber um pouquinho mais do quando fazer, como fazer, que cuidados tomar. Mas, primeiramente, eu queria que tu falasse um pouco de ti, Ricardo, tu que és doutor em Direito Tributário pela PUC, tu que tivesse uma experiência, inclusive escreveu o prefácio, acho, do livro do Paulo Barros de Carvalho, então teve uma experiência de orientação aí com, quem sabe, o maior nome de Direito Tributário no Brasil. E queria ouvir um pouquinho da tua história, então tá contigo. Obrigado, ouvintes aí. Queria primeiro agradecer o convite do Luiz Fernando, é sempre uma alegria poder conversar contigo sobre direito tributário. Acho que já deve uma década aí que a gente discute direito tributário, contabilidade conjuntamente. Parabenizar aí o canal aqui do podcast, Conta Mais. Enfim, eu estou no direito tributário há 25 anos já. E eu comecei em 97 fazendo defesas lá no antigo Conselho Estadual de Contribuintes aqui do Estado, tratando do tema do ICMS, produto intermediário, que era discussão, porque antigamente a imunidade tributária no ICMS exportação era só para produto industrializado, e produto semi-elaborado tinha que pagar ICMS. E aí tinha uma discussão o que era semi-elaborado, e aí eu me encantei com essa questão do direito tributário. Eu estava ainda na faculdade, porque lá podia sustentar, né, não sendo advogado. E aí me encantei pelo direito tributário, e aí fui seguir uma carreira acadêmica no primeiro momento, assim, concomitante à advocacia. Então fiz mestrado lá na USP, em São Paulo, depois doutorado. Nessa oportunidade eu conheci o professor Paulo de Barros Carvalho, numa especialização do IBET, que eu tinha feito também em São Paulo. Naquela época só tinha IBET em São Paulo, e eu tinha 20 anos, tinha que pegar o ônibus aqui, ia de ônibus a São Paulo, e era todo final de semana. Eu conto isso porque foram 2 anos, em todos os finais de semana eu ia a São Paulo, pegava o ônibus sexta para sábado fazia aula e depois voltava só para domingo, chegava aqui. Mas fez uma diferença enorme na minha vida esse tempo dedicado ao estudo, principalmente à ciência do direito, que foi onde o professor Paulo de Barros abriu meu olhar para o direito, entendendo o direito como uma ciência e, mais do que isso, entendendo que para poder compreender esse direito positivo eu precisava de um método, né? E daí eu me inteirei do método que o professor Paulo divulga nacionalmente e internacionalmente, que é entender o direito como linguagem. Então, enfim, esse foi o início da minha carreira e temos um escritório hoje, a gente tem uma equipe bem desenvolta na área de direito tributário. Então aí seguindo, né? Porque direito tributário é todo dia, né? Certo. A gente não pode deixar de nenhum momento perder um olhar sobre a mudança, porque é diária. E o Brasil vive, isso é importante dizer, um momento talvez único, né, de mudanças no direito tributário que acho que está se aproximando aí por conta da reforma que eu acho que nunca tivemos tão próximo. Perfeito. E sabe, Ricardo, eu sempre falo que o Brasil é de longe o país com a maior complexidade tributária, pelo menos para os contadores, é o país onde se leva mais tempo para a entrega das declarações, obrigações acessórias ao fisco. Isso causa uma ineficiência, um custo tributário gigantesco, né? Porque a obrigação tributária, ela não é só a principal, ela é acessória também. Então, se eu tenho que perder muito tempo da minha empresa ou contratar profissionais para fazer entrega de declarações, cumprir obrigações fiscais, eu tenho um custo tributário que pode estar oculto, que eu não perceba, mas que não é o pagamento do tributo propriamente dito, mas a preparação, a confecção desse tributo, né, o lançamento e o cumprimento dessas obrigações. E o Brasil é extremamente ineficiente nesse quesito, né? Então, é uma área onde a ineficiência, onde a complexidade
há também uma oportunidade para profissionais que fazem a diferença, que querem fazer a diferença, operarem e tentarem facilitar a vida do empresário, fazendo com que ele pague menos tributos de maneira lícita, certa, já que o Brasil dá estas oportunidades, né, da eleição de um regime tributário diferenciado, da estruturação de determinada operação, inclusive elegendo qual é o domicílio tributário desse contribuinte, muitas vezes, ou determinando, causando significativa influência na própria operação, né? A gente viu que recentemente algumas empresas alimentícias mudaram o produto deles, né, de sorvete para massa congelada ou de bombom para biscoito recheado, para assim evitar um pagamento majorado de tributo. Então, eu tenho certeza que, assim como é para o contador, um terreno extremamente hostil, que se precisa se dedicar muito, estudar demais, perder algumas noites de sono, a gente vai passando, tu estás 25 anos já na área, e eu estou menos, mas também estou aí mais de uma década, bem mais de uma década, bem mais. Trabalhando, né? Tá envelhecendo aí, cara, não comente a idade. 16 anos, 17 anos trabalhando também na área. A gente tem um cenário extremamente hostil, extremamente denso, mas que é prazeroso para trabalhar. Eu acho prazeroso. Eu gosto de sair de casa e ter o desafio. Eu gosto de sair de casa e ter que estudar. Eu gosto de sair de casa e ter que fazer a diferença para o contribuinte, né? E não ser um simples burocrata num departamento despachando coisa, cumprindo burocracia, preenchendo papel. Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre essa perspectiva, né, de o quão denso, o quão desafiador é trabalhar com direito tributário, se houve uma diferença entre o começo do trabalho e hoje, a exploração da tua atividade hoje, se amadureceu muito. Eu percebo que antigamente era mais ou menos, batia na porta do escritório de direito, tu és advogado, sou, então defende o meu contencioso. Uhum. Eu não tinha muito isso de ser especializado em direito tributário, pelo menos eu não conhecia aqui na área, né? Um advogado atendia a empresa como um todo. E hoje precisa ser extremamente nichado. Então eu queria que tu falasse um pouco disso, né? Como que é esse desafio? Eu diria que direito tributário não é para gente que tem preguiça, né? Porque a gente vive, primeiro, num setor extremamente conflitante. Ele é conflitante por natureza. Certo. Porque, de um lado, o Estado querendo arrecadar e, de outro lado, o contribuinte não querendo pagar. Então, ele já nasce no âmbito de um conflito, né? Um conflito de interesses. Certo. Você quer pagar o menor possível e o Estado quer arrecadar mais. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente vai estar sempre lutando com esse conflito, né? Diferentemente de outras relações que são, eventualmente, pode ser reguladas de forma mais apaziguadora, o direito tributário ele vai ser sempre conflituoso. E eu concordo contigo, né, que a gente vive o nosso sistema, ele é um sistema extremamente complexo mesmo, ele é mesmo, no que tange as obrigações acessórias, ele é o único no mundo, né, a quantidade de horas, ele é primeiro no mundo. Mas eu queria também, tu perguntaste, assim, desse tempo que eu estou no direito tributário, como é que eu vejo que cada dia as coisas vão ficando mais complexas no direito tributário, porque, na verdade, cada dia no mundo as coisas vão ficando mais complexas. Então, a complexidade do direito tributário, ele acompanha essa complexidade da cultura do homem, criada pelo homem. Então, você vai criando novas formas de se relacionar, você vai aumentando a complexidade. Não é com menos lei, né? Acaba sendo mais lei, porque você tem novos modelos de negócio que surgem a cada dia. Novas formas de se relacionar surgem a cada dia. E isso vai trazendo também um reflexo no direito, né, que precisa regular essas atividades. Então, eu não vejo que o caminho ele vai ser um caminho, para mim, inexorável de complexidade, a não ser que a humanidade caminhe para uma simplificação, o que não está acontecendo, né? A gente pensa que há 20 anos um celular, você usava ele para discar, né? E era simples acessar um celular, você discava, conversava. Hoje, dá um celular para um leigo, ele vai, o que eu faço com isso? Porque a quantidade de coisa que ele faz com o aparelho aumentou a complexidade para o uso desse aparelho. Isso vai em tudo na vida, né? Então, eu acho que o direito tributário, ele sofre por uma outra questão também, a sua complexidade, ele decorre de ser um direito de sobreposição,
porque ele é um direito que ele atua sobre outras áreas do direito, né? O direito ele é reflexo das relações civis, das relações comerciais, das relações familiares. Essas relações, o direito atua. Então, se alguém morre, se alguém casa, se alguém separa, o direito vai atuar sobre essa relação, se aquilo denotar capacidade contributiva, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não adianta dominar o direito tributário em si. Você vai ter que conversar com outras áreas do direito. Há essa que a gente chama de essa intertextualidade, essa conversa dos textos do direito, e não só do direito, na verdade, ele conversa com os textos contábeis também. Então, você vai conversar com a contabilidade, ele conversa com o direito societário, empresarial, com o direito de família, com o direito civil, todas essas áreas, com o direito trabalhista. Então, a contribuição previdenciária incide, mas em que condição? O direito trabalhista vai dizer, então, você vai ter que realmente estar disposto a estudar outras áreas do direito se você quer performar bem na área do direito tributário. Perfeito. E tu falaste uma coisa muito interessante que vai já nos levar para o tema de hoje, que é sobre fraudes tributárias, sobre compensações tributárias e o risco, né, o apetite do risco do contribuinte e como ele pode se precaver, que a relação tributária é uma relação de um sujeito querendo cobrar o imposto e o outro não querendo pagar, mas tendo que pagar porque é uma relação impositiva, né? É um direito público impositivo, então o contribuinte é compulsado a fazer aquele pagamento. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: ninguém é obrigado a conduzir o seu negócio de forma a gerar a maior arrecadação do erário, né? O maior enriquecimento do erário. Mas a regra precisa ser aplicada, então eu preciso observar o que a lei me determina e recolher o tributo, calcular e recolher o tributo. Só que existem possibilidades de recolher esse tributo de uma maneira minorada, né? Às vezes, ou compensar esse tributo. E, de fato, isso é uma possibilidade que o contribuinte pode gozar e deve, se for lícito, se ele tiver segurança para aquilo, se for aplicável à situação dele. Só que existem pessoas, existem empresas que desvirtuam esse instituto, né, da compensação, da redução de tributo, e agem de maneira evasiva, querendo reduzir os tributos, às vezes enganando o empresário, porque às vezes o empresário faz de maneira consciente, assumindo o risco. Ele tem apetite maior ao risco, está ciente daquilo que está acontecendo e decide por adotar um método que depois ele vai discutir, mas que ele está crente que é certo. Mas muitas vezes não, esse empresário é enganado. E infelizmente a gente percebe que isso é um movimento bastante comum e que muitas vezes o próprio consultor que está agindo é enganado também. Ele acredita fielmente que ele está operando de uma maneira lícita, de uma maneira correta. E lá na frente o contribuinte precisa pagar essa conta, né? Perfeito. E isso é uma realidade hoje para todo tipo e tamanho de empresa, né? A gente teve recentemente, em 2022, uma operação da Receita com a Polícia Federal chamada Operação Retificadora, né? Em que foram deflagradas a operação fraudes de empresas do Simples Nacional, que estavam fazendo recuperações de tributo, de PIS e COFINS, e para empresas do Simples Nacional, ou seja, para microempresas, empresas de pequeno porte, uma única consultoria já havia compensado mais de 40 milhões de reais, né? Então, vejo que isso foi uma operação pequena, porque a gente sabe que tem operações de bilhões, né? E inclusive empresas SAs cotadas em bolsa que também já adotaram algum tipo de compensação ou de procedimento que lá na frente precisaram pagar a conta, porque aquilo não foi reconhecido pelo fisco. Então, eu queria ouvir um pouco de ti, que cuidados tu aconselha os teus clientes quando estão à frente de uma empresa ou de um terceiro que lhes oferece uma compensação tributária, créditos tributários, redução de tributo? Como é que o contribuinte pode se certificar que aquilo é lícito, que não é uma fraude e adotar aquele método que está sendo ofertado? Perfeito. De que o direito tributário é um mar de oportunidades, essa que é a verdade. Porque no direito brasileiro, você não tem uma norma, que é o que bem mencionaste, que proíbe o planejamento tributário. Ao contrário,
Essa norma não existe e a norma que existe proíbe só a simulação ou a dissimulação, né? Ainda que pende de regulamentação uma parte ali do artigo 116, mas o fato é que a simulação é vedada. Mas fora essas situações em que você pratica uma licitude, a evasão, você pode planejar. E o planejamento ele é admitido, inclusive no ano passado, o próprio Supremo reconheceu a possibilidade de planejamento tributário. E aí, essa é uma área que tem muita oportunidade. O planejamento em que você vai entender a atividade operacional da empresa, vai entender a matriz tributária dessa empresa e, a partir daí, poder modular o negócio dele a fim de pagar menos tributo, como tu bem mencionaste. É um mar de oportunidades, mas onde há oportunidade também há os vigaristas, né? Perfeito. Então, a gente também tem visto, e isso não é de hoje, são ciclos, aí eles aparecem e depois somem, né? Empresas que oferecem condições mais favoráveis para resolver um problema tributário. Era muito comum, há uns 10 anos atrás, aquelas empresas que vendiam os chamados créditos podres, que eram, eu tenho um título aqui de uma ação, um governo que transitou, que é 1 bilhão, está homologado esse crédito, é um precatório, é um direito, e eles vendiam esses créditos podres para empresas que queriam compensar tributos. Uma norma lá do Tesouro Nacional que permitia tal. Isso caiu já há uns 10 anos atrás. Mais recentemente surgiram aquelas empresas que não eram créditos exatamente podres, mas que tinham alguma influência dentro da estrutura da própria Receita. Isso foi objeto de uma operação muito grande, com prisões, inclusive, em que ele fazia compensações, mas se valendo do sistema, né, alterando o sistema. E mais recentemente, o que a gente tem visto dessas empresas assim, que praticam atos ilegais, é justamente utilizado uma ferramenta que é permitida pela legislação, a ferramenta que é a DECOMP, né, a Declaração de Compensação, em que você vai lá, levanta um determinado crédito, que você mesmo que apura o tributo, você também apura o crédito e transmite uma declaração, né, a declaração de compensação, quitando o tributo com esse crédito que você levantou. Onde é que está o problema aí? Né? Para que esse crédito seja objeto de compensação, a própria legislação já cria uma série de restrições. Por exemplo, uma delas, se você está discutindo judicialmente aquele tributo, você não pode fazer compensação, porque aquele crédito não é certo, porque o crédito tem que ser certo. Né? Se é uma coisa que tu entendes que é uma ilegalidade da norma, uma inconstitucionalidade da norma, também você não pode, porque o crédito não é certo, pressupõe um provimento judicial anterior para que você possa depois apurar aquele crédito. Então, o crédito que é passível de levantamento é aquele crédito líquido e certo, que não há discussão sobre uma ilegalidade de uma instrução normativa, de uma portaria ou de uma lei. Né? E que ainda que haja discussão, se você está discutindo, você tem que aguardar o trânsito em julgado, isso é uma determinação legal. A lei diz isso, que eu não posso compensar antes do trânsito em julgado. Então, a primeira coisa que eu digo é assim, respondendo a tua pergunta diretamente, é que tome cuidado com aquelas soluções milagrosas, porque muitas delas podem realmente ser basadas em créditos ilícitos, que foram levantados de forma ilícita. Então, o que eu faço? Acho que vale sempre a pena, né, proceder, ainda que você seja arrojado. Eu digo que existe o empresário que é arrojado e aquele empresário que ele é enganado, ou ele se engana. Então, assim, se quer ser arrojado, o mais importante do cara que é arrojado, ele tem que conhecer o seu risco. O arrojado, ele conhece o risco, ele sabe o risco que ele está correndo, então tem que entender o risco. Né? Não estou falando aqui de o risco criminal, o risco de eventualmente aquilo dar errado, e pode dar, muitas vezes a gente atua e tem risco de uma interpretação diferente, mas existe o risco consciente, e para ter esse risco consciente, certamente você deveria consultar um advogado especialista na área, né, um tributarista e um contador, uma empresa de contabilidade também, que possa atestar se aquilo tem fundamento. Tu mencionaste uma coisa muito interessante no começo da tua fala. Tu disse assim, o contribuinte é obrigado a pagar uma coisa porque a lei assim impõe, porque é um direito impositivo. Isso reflete também no fisco. O fisco ele não pode deixar de recolher se não em virtude de lei. Então é uma obrigação do fisco. E o que isso quer dizer com esse tema? Porque quando eles vêm com aquelas soluções, eu consigo fazer uma transação que dá 100% de desconto, consigo... assim,
ótimo. Me mostra onde na lei... eu só faço essa pergunta. Onde é que aonde a lei permite esse tipo de acordo ou esse tipo de compensação? Me mostra o dispositivo legal. Porque o dispositivo legal é o mesmo para mim e para ti. E dificilmente a gente que está lendo direito tributário todo dia, a gente desconhece a lei. Então, qual é a lei que eu desconheço? Principalmente uma lei dessa ordem, né? Que tem total interesse nosso, né? Nossa, eu fico pensando, me manda só o fundamento legal que a gente daí autoriza. Só me manda o fundamento deles, vem com umas leis que não se aplicam. Daí vem, não, mas eu já fiz. A gente já fez. Mas, então, cadê a operação aqui? Me explica. Me dá um legal opinion de um escritório, né, que entende da... Me dá um legal opinion. Daí não vem. Daí eles somem. Esses caras some. Aí somem. Então... Momento clichê do podcast, se quando a esmola é demais o santo desconfia, é isso, né? É verdade. Porque esses caras aparecem muitas vezes com uma solução. Eu vou te transferir, eu vou quitar o teu tributo. Eu tenho um crédito que quita tributo vincendos e eu vou te vender esse crédito a 60%. Cara, é dinheiro. Por que eu vou vender dinheiro a 60%? Exato. Né? Se o tributo é uma necessidade, é impositivo, eu preciso quitar, e eu tenho condições de quitar aquele tributo com esse meu crédito, ele é equiparado a dinheiro. E eu vou te ofertar dinheiro a 60%? Exato. Né? Não estou jogando pedra em avião. Ricardo, quer comprar esse meu R$100 aqui por 60%? Né? Isso não existe, cara. Então, 95%, porque tem só essa natureza, como os créditos de exportação, beleza, e é admissível. Agora 60% para um troço que vai vencer. E quando falaste que o contribuinte, ele lança o tributo e o crédito, ele informa, isso é um ponto muito interessante, porque no Brasil a grande maioria dos tributos eles são por homologação, né? Eles não são lançados de ofício, não é o fisco quem envia uma guia e diz pague. Claro que nos casos como IPTU, como IPVA, sim, até porque... Algumas taxas aí, Algumas taxas, sim. Isso chega do fisco para o contribuinte, porque o contribuinte tem que fazer a quitação. Ele pode contestar o valor, mas a priori aquele valor está correto, foi aferido pelo fisco. Mas na grande maioria dos tributos, não. O contribuinte apura, informa e paga. Só que é possível fazer o crédito também dessa forma, né? Informar o valor do crédito. Então, muitas dessas empresas ou consultores, eles prestam uma certa garantia para o contribuinte. Eles falam, tu só me deves o valor depois que o teu tributo estiver quitado na Receita Federal. Só que esse consultor muitas vezes faz uma informação para a Receita Federal, com uma decomp, por exemplo, quitando aquela dívida tributária, que é suscetível à ulterior homologação, ou seja, o fisco pode revisar. O contribuinte diz que tem o crédito, o fisco processa, acata, né, até presumindo uma boa-fé, porque o contribuinte precisa fazer essa prestação de informação. O contribuinte não goza de um instituto de confeccionar a declaração e levar para o fisco e receber a homologação. Né? A homologação se dá ou por decadência, porque prescreve o direito do fisco de me fiscalizar, ou por fiscalização, uma homologação dessa ordem, né, em que o fisco verifique se aquele tributo foi recolhido corretamente. Então, o contribuinte tem que tomar muito cuidado quando recebe esse tipo de consultor ou de solução, porque o simples fato dele conseguir emitir uma certidão negativa ou de um débito que constava nas restrições fiscais do contribuinte não constar mais, não garante a legitimidade daquela operação que foi realizada. Perfeito. Ricardo, modulação de decisão. A gente tem visto que vamos sair um pouco da fraude, né, e vamos para algumas operações de risco. A gente tem visto que muitos contribuintes têm adotado alguns métodos de compensação ou redução do tributo de maneira administrativa, né, em que não há ainda o trânsito em julgado daquela matéria. Se o contribuinte adota uma compensação ou redução dessa ordem e mais tarde o tribunal reconhece aquele direito, não para aquele contribuinte, porque ele fez um método administrativo, né? Ele não pediu em juízo, o juízo reconhece o direito do contribuinte, mas modula a decisão, né? Decide que só vale dali para frente, a não ser para aqueles que ajuizaram a ação.
eu me vali daquele instituto, mas não pedi em juízo. O contribuinte precisaria recolher o tributo para trás, revisar o que ele fez, ou não, como ele se valeu, o fisco não poderia cobrar daquilo ali? Perfeito. Acho que essa questão da modulação é o tema da hora, né? Até porque agora em fevereiro de 2023, semana que vem, 1º de fevereiro, o Supremo vai julgar o tema talvez mais emblemático do direito tributário, processual tributário e tributário, que é a possibilidade de uma decisão transitada em julgado, que já passou o prazo para se discutir essa decisão, que é o caso da ação rescisória, posteriormente ter seu efeito modificado porque o Supremo decidiu diferente num outro processo da qual você não é parte, né? É como se a gente agora estivesse num mundo em que a coisa julgada ela não se torna mais perpétua, ela vai ser limitada no tempo até que o Supremo julgue de forma diferente. Isso, de certa forma, até não é errado, porque, de fato, o Supremo é a voz da lei e a decisão do Supremo acaba sendo o que a lei quer dizer, né? O juiz é a boca da lei, né? Então, isso está para ser julgado agora. Então, a relativização da coisa julgada, ela tem impacto enorme na vida do contribuinte e ele acaba, de alguma forma, incitando um pouco a judicialização. Pô, justamente o que tu mencionaste no teu exemplo. O exemplo do ICMS-PIS/COFINS é um exemplo bem clássico, né? Perfeito. Em que o Supremo começou a julgar o tema em 2000, terminou em 2017, 17 anos depois, e quando o julgou, disse, olha, só pode recuperar quem tinha ação proposta até fevereiro de 2017. Então, quem propôs depois dessa data, não, ou que nem propôs, que estou pensando que nem propôs, ele não teria esse direito assegurado, porque a modulação diz, olha, é como se ela dissesse assim, a modulação diz, olha, essa norma é inconstitucional desde a sua nascença, em tese. Porque a norma, ou ela é constitucional ou ela é inconstitucional. É uma questão de ser ou não ser. Sim. Né? Só que o efeito da inconstitucionalidade dela, ela é mudado no tempo por alguma razão de ordem jurídica, econômica, social. Perfeito. Então, se o contribuinte quer reclamar o direito e utilizar um método não reconhecido pelo fisco, ainda que ele esteja crente que pode, é importante que ele ajuize a ação. Aí ele pode fazer uma coisa, mas se eu ajuizar a ação... Primeiro, no direito tributário a gente tem uma espécie de ação, ela não é exclusiva do direito tributário, ela é prevista na Constituição, que é o mandado de segurança, que ele se presta para declarar a ilegalidade de um tributo, a inconstitucionalidade, e também declarar o direito a compensar o que foi pago nos últimos 5 anos. Esse instrumento se presta para isso. E esse tipo de ação, ele não tem ônus de sucumbência. Se você vem a perder, nada é devido à outra parte. Então acabou virando o grande instrumento do direito tributário para discutir tributos. O único prejuízo que o contribuinte poderia ter são taxas e honorários advocatícios. Exatamente. Caso não logre êxito na ação. Exatamente. E grande parte dos honorários são fixados no êxito, então acaba que ele não desembolsa a quantia relevante até o trânsito em julgado. Mas se ele procede assim, ele garante um eventual risco de modulação, certo? E a parte, vamos chamar assim de ruim, é que ele não vai poder fazer compensação administrativa dos últimos 5 anos até o final da ação. Ele vai ter que aguardar. Perfeito. Né? Mas ele pode, daí é uma decisão dele, e não há ilicitude nisso, já começar a apurar o tributo. O modus operandi, ele pode alterar. Ele pode alterar. Porque ele está, olha, eu entendo que a lei é inconstitucional, eu já vou... Mas claro que se ele faz isso, se ele já passa a recolher a menor, certo, dali para frente, ele certamente vai estar sujeito a uma fiscalização, né? E se fiscalizado for, ele vai ter que pagar o tributo, pelo menos vai ser cobrado. Se vai ter que pagar, vai ser um pouco o fim da decisão, mas vai pagar o tributo com juros de mora e mais uma multa que pode variar, dependendo, nesse caso, seria uma multa punitiva de 75%. Perfeito. Ricardo, a conversa está muito boa, o tempo passou voando, a gente está chegando no final do nosso podcast. Quero te agradecer imensamente, sempre esclarecedor, muito bom te ter aqui. Obrigado. E a dica para o contribuinte, então, é conheça os profissionais com quem você está se envolvendo, consulte um advogado de confiança, um contador de confiança, e sem lei é nulo um tributo, né, Ricardo? E esses aspectos também da base de cálculo, da alíquota e do pagamento das compensações desse tributo. Então, precisa estar previsto em lei, né? Pede a lei que autoriza aquilo que está sendo feito, aquele método realizado, para certificar que não está caindo no conto do vigário. Exato. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado também. Obrigado Tchau. a todos.